Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês vão estar vendo essa gravação, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direito do trabalho, certo? Vocês são alunos do quarto semestre, né? Então a gente vai começar um pouco os temas do direito do trabalho e ao longo das semanas nós vamos evoluindo. Meu nome é Ana Flávia, eu sou estudante do 10º período noturno e vou acompanhar vocês nessa disciplina. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, ou pelo WhatsApp, ou por qualquer outra rede social. Já eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Eu peço desculpas. Peço desculpas, eu sou meio ruim com tecnologias, mas agora vai dar certo. Certo, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre 3 tópicos, né? Uma introdução, os princípios e os sujeitos do direito do trabalho. Primeiro tópico, a gente vai trabalhar a introdução, né? A gente vai trabalhar o conceito de direito do trabalho e o ramo a qual o direito do trabalho se encaixa. Primeiro, o conceito é um ramo do direito que, por princípios, normas e institutos, regula a prestação de serviço existente entre trabalhador e tomador de serviços. Então, basicamente, é a relação entre o trabalhador e o empregado, né, o empregador. A gente vai ver mais para frente que essas nomenclaturas, né, dependem do tipo de relação. E quanto ao ramo, né, a natureza jurídica do direito do trabalho tem 2 correntes. Tem uma corrente que diz que é um ramo do direito público, porque ele tem uma certa limitação estatal na atuação das partes. Então, por isso, ele não seria considerado direito privado. E, em compensação, a gente tem a teoria que fala que é ramo de direito privado. Por quê? Porque é um contrato civil entre as partes. E elas têm uma liberdade negocial. Só que as 2 correntes, elas possuem críticas. Qual que é a crítica referente à corrente que é ramo do direito público? É que justamente tem essa negociação entre as partes, como qualquer outro ramo do direito. Já a crítica corrente, que seria ramo do direito privado, a gente tem que o trabalhador, né, e o seu empregador, eles têm sim uma liberdade negocial, mas tem uma negociação muito restrita. Então não tem uma igualdade entre as partes. Então por isso não seria considerado direito privado, certo? Isso é mais uma introdução mesmo. Não é nada muito relevante para, por exemplo, exame de ordem. Isso é mais para conhecimento, certo? Então vamos passar para o próximo
tópico que são os princípios. Eu sei que, às vezes, a gente pode achar que estudar princípios é bobagem, né? Mas, na verdade, às vezes a gente está fazendo alguma tese, algum trabalho, e você não tem argumentos. Então, você vai recorrer ao quê? À base, aos princípios. E os princípios, eles vão ajudar muito a gente, né, no desenvolver da matéria. O primeiro princípio que a gente tem é o princípio da proteção. Bom, no direito do trabalho, nós não temos uma igualdade entre as partes. Sempre tem uma parte hipossuficiente, que é o empregado. O empregado, ele é sempre hipossuficiente em relação ao empregador. Então, a gente tem que proteger ele para que evite um massacre mesmo aos direitos, né? Então, por isso, a gente tem que proteger o empregado. E daí surge o princípio da proteção. O segundo princípio é o princípio da norma mais favorável. O que isso significa? Se tivermos um conflito entre duas normas, sempre vai prevalecer a mais vantajosa para o empregado. Então, se eu tenho a norma A, que fala de horas extras, e a norma B, que também fala de de horas extras para uma determinada categoria, a gente vai analisar qual delas é mais benéfica para o empregado. A é a norma B, então nós vamos aplicar a norma B. Esse é o princípio da norma mais favorável. Esse princípio, ele é bem importante, porque às vezes a gente tem conflitos, né, entre leis. Então, esse princípio é muito importante. Depois, o princípio da condição mais benéfica. O que esse princípio prevê? Que em condições contratuais, eu não posso rebaixar, né? Eu não posso perder condições contratuais mais vantajosas. Então, a questão do salário mesmo, né? A gente vê muito essa irredutibilidade do trabalho. Por quê? Porque ela é uma condição mais vantajosa. Então, isso significa que empregados que já possuem essas vantagens. Por exemplo, na minha empresa, a gente tem um plano de saúde. E aí chega um momento que esse plano de saúde está custando muito caro para mim, né? Eu, dona de empresa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar que os novos empregados, eles não vão receber esse plano de saúde, mas eu não posso cortar dos que já estão há mais tempo, né? Dos que já entraram com essa previsão contratual. Então, eu posso sim tirar o plano de saúde da minha empresa, mas só para contratados novos, para os antigos não. Depois, e eu nem coloquei aqui no slide, mas a gente tem o princípio da primazia da realidade. O que é isso? Ele prevê que mais importante que qualquer documento são os fatos. Então, eu tenho na minha empresa uma caixa. Eu contratei ela como caixa da minha loja. Só que ela não se deu bem no caixa, eu vou realocar ela para outra função. Vou colocar ela como faxineira. Na carteira dela vai estar como caixa. Mas ela atua como a função de faxineira. Então, em uma eventual ação trabalhista, o que vai ser levado em conta é justamente o serviço dela como faxineira, porque é o que ela fazia. Então, esse que é o princípio da primazia da realidade. Ele não está no slide, mas depois eu acrescento. Então, por isso que a presunção da carteira de trabalho é relativa, ela não é absoluta. A gente pode produzir, sim, prova ao contrário. Depois, a gente tem o princípio do indúbio pro mísero. Esse a gente conhece bastante, o indúbio pro réu, né? Aqui é a mesma coisa, só que voltado para o direito do trabalho. Então, lá no processo penal, que a gente tem o indúbio pro réu, né? Que na sentença, se houver dúvidas, a gente sempre vai para o lado do réu. Aqui é a mesma coisa. Se na sentença houver dúvidas da interpretação, a gente sempre vai adotar a norma mais benéfica para o empregado. Aqui é basicamente o princípio da norma mais favorável aplicada à sentença.
Então, chegou na sentença. Nossa, tem uma dúvida dessa lei. Qual forma que ela mais beneficia o empregado? Ah, é dessa forma. Então, é esse que vai ser aplicado. Certo? Esse é o princípio do indúbio para mísero. Depois, a gente tem o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Então, os direitos trabalhistas, eles não são passíveis de renúncia. No artigo 9º da CLT prevê isso, que eles não podem ser renunciados. Só que esse princípio, ele não é absoluto. Às vezes, pode ter um caso que essa renúncia dos direitos, ela pode ser benéfica para o trabalhador. Aí a gente não aplica esse princípio, né, da irrenunciabilidade. A gente acaba priorizando o próprio trabalhador. Então, esses são os princípios do direito do trabalho, né? São princípios bem fáceis de serem entendidos, né? E eles sempre visam mesmo a proteção do empregado, porque ele é hipossuficiente em relação ao empregador. Então, eles são bem importantes para eventuais ações e para a gente entender melhor também o direito do trabalho. Depois, a gente vai trabalhar os sujeitos da relação de trabalho. É comum nós utilizarmos empregador e trabalhador como sinônimos. Só que, na verdade, eles não são. O trabalhador é aquele que presta serviço sem a presença dos 5 requisitos da CLT. E o empregado presta serviço com os requisitos da CLT. E, além disso, ele possui todos os direitos. Então, trabalhador é gênero e empregado é espécie. Só um minutinho. Fui tomar uma água aqui. Então, quais seriam os 5 requisitos, né? Até o nosso professor Bruno, ele tem um macete que diz que é o PPH do sódio. Quais são os 5 requisitos? O primeiro é ser pessoa física. O segundo é pessoalidade. O terceiro é habitualidade. O quarto é onerosidade. E o quinto, subordinação. Então, a gente vai dissecando eles. Primeiro, ser pessoa física. Então, quem vai ser contratado, né, vai ser um ser humano, uma pessoa física. E aqui entra uma questão muito importante. A gente vê empresas que têm muitas pessoas jurídicas prestando serviço. Só que, na verdade, essas pessoas jurídicas têm os 5 requisitos da CLT. Então, talvez em uma ação trabalhista, eles possam ser considerados como empregados, né, e não como pessoa jurídica. O segundo é pessoalidade. O que significa pessoalidade? Que o próprio trabalhador, ele é insubstituível. Então, não tem como, por exemplo, eu falar, não, hoje eu não vou trabalhar, quem vai trabalhar no meu lugar é minha mãe. Não tem como. Eu que tenho que trabalhar. Esse é o requisito da pessoalidade. Depois, a gente tem a habitualidade ou não eventualidade. Sempre que a gente pensa em habitualidade, a gente pensa em número, né? Ah, eu trabalho 5 dias por semana. Ah, eu trabalho 3 dias por semana. Mas, na verdade, não é isso, né? A habitualidade, ela significa você estar disponível nos dias que você tem que trabalhar. Então, por exemplo, eu trabalho só segunda-feira. Tudo bem. Mas toda segunda-feira você está lá. Isso é habitualidade. Então, não é em relação a dias, né? E sim a expectativa do retorno do empregado. Eu não preciso falar para o meu chefe, olha, segunda-feira eu estou de volta. Não, ele sabe que eu vou voltar, porque toda segunda-feira eu trabalho. O único caso que vai precisar, né, a diferença vai ser baseada em número de dias, é o caso da empregada doméstica, mas é uma exceção. Né? A empregada doméstica, ela varia com o número de dias. Depois, a gente tem a onerosidade.
Então, o trabalho ele tem que ser contraprestativo. E não significa necessariamente que seja em dinheiro. Então, se eu quiser trocar o meu serviço por... Vamos supor que eu trabalho numa loja. Então, eu pego em roupas. Tudo bem. Ele é contraprestativo. Não significa que está ligado ao dinheiro. E também tem outra questão. Vamos supor que eu trabalho numa empresa e aí ela não me paga. Eu entrei e desde então meu salário está atrasado. Isso não significa que ele não é contraprestativo, porque houve a promessa de que eu seria pago. Então, isso basta para configurar a onerosidade. E o último, a subordinação. Então, a subordinação é o poder que o empregador tem para dar ordens, punir, fiscalizar, regulamentar. E essa subordinação também pode ser exercida à distância, né? Porque a gente, hoje em dia, com o avanço das tecnologias, a gente tem, por exemplo, o home office, né? E como que você vai fiscalizar, exercer, né, esse papel se o seu subordinado não está perto de você, né? E o princípio prevê que não, que essa subordinação ela também ocorre à distância. Então, esses são os 5 requisitos para ser considerado empregado, certo? O resto é trabalhador. Agora, um tipo de empregado que a gente tem é um tipo bem diferente, né? Que é o empregado hipersuficiente. O empregado hipersuficiente, ele se caracteriza por 2 requisitos. Primeiro, ele tem ensino superior completo e depois ele recebe 2 vezes o teto da Previdência. E qual que é a diferença, né, do empregado hipersuficiente e do empregado comum? A gente subentende que o hipersuficiente ele está quase em pé de igualdade com o empregador. Então, ele pode fazer acordo individual sobre os temas do artigo 611-A da CLT, prevalecendo sobre, inclusive, lei e acordo coletivo. Então, o empregado hipersuficiente, a gente não pode confundir. Ele recebe 2 vezes o teto da Previdência e tem ensino superior completo. As partes, né? O empregador, que é aquele que gera o emprego, e o empregado, eles têm uma liberdade negocial. Então, eles podem fazer acordos desde que não respeitem o limite legal. Só que os temas do artigo 611-A, eles só podem ser acordados em sentido contrário à lei desde que sejam de forma coletiva. Então, aí que entra a questão do empregado hipersuficiente. O empregado hipersuficiente não tem essa necessidade. Já os termos do artigo 611-B da CLT não podem ser alterados por acordo individual ou coletivo. Depois até é bom a gente rever esses temas, né, para eventuais questões. E aí a gente parte para o último tema, assim, maior da aula, que são os tipos, né, as espécies de trabalhador e de empregado. O primeiro, a gente tem o trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo é aquele que não está sob os poderes do empregador. Agora, se ele respeitar, né, as condições do empregador, ele deixa de ser autônomo e vira empregado comum. Então, qual que era a característica do autônomo? Ele não tem subordinação. Então, um caso muito comum é o advogado, né? A gente, lógico que quando a gente se forma, a gente pega a carteirinha, a gente quer fazer o melhor para o cliente. Só que se meu cliente pegar e falar, não, eu não quero que você faça uma contestação, eu quero que você faça o embargo de declaração. Não, eu sou autônoma, né? Eu vou fazer o que eu acho melhor para o caso. Então, e quando a gente perde isso, né? A gente começa a exercer, a ser subordinado, a gente para de ser trabalhador autônomo, a gente passa a ser empregado.
Provas de concurso e OAB, a gente marca autônomo quando tiver escrito sem subordinação e assumir o risco. Então, o trabalhador autônomo, ele assume o risco. O trabalhador eventual. Bom, pelo que o nome já diz, né, ele não tem a habitualidade. Então, você não tem expectativa de retorno daquele trabalhador. Né? Então, é aquele caso assim, amanhã eu volto, tá? Então, esse é o trabalhador eventual. No exame de ordem, sempre vai estar trabalho fortuito e sem habitualidade. Empregado rural. Ele trabalha em área rural ou em prédio rústico, de acordo com a legislação. Já a doutrina e a jurisprudência entendem que é aquele que trabalha com agropecuário. Só que ele tem todos os direitos trabalhistas. O que muda no trabalho rural? Eu acho que, inclusive, vocês estão vendo essa questão de horas extras e tudo mais. O adicional noturno rural tem direito a 25% quando for pecuarista e trabalhar das 8 da noite até as 4 da manhã. E quando ele for agricultor, trabalhar das 9 da noite até as 5 da manhã. E eles não têm a hora reduzida, né? Eu acredito que vocês já tenham visto que, na verdade, quando você trabalha à noite, você não trabalha 1 hora, né? Trabalha 50 minutos. O trabalhador rural, não. Ele não tem essa hora reduzida. E o adicional noturno dele é um pouquinho diferente, né? O tempo é um pouquinho diferente. Então, pecuarista é sempre de 8 às 4 e agricultor de 9 às 5. É só a gente pensar um pouco, né, que o agricultor, o horário dele, ele começa depois e termina depois também. O empregado doméstico, né? Eu tinha comentado que o único caso que a gente precisa observar a quantidade de dias é para o empregado doméstico. Por quê? O empregado doméstico, para ele ser considerado empregado doméstico, ele tem que trabalhar mais de 2 vezes por semana. Além disso, ele precisa trabalhar em função da residência, sem gerar lucro ao seu empregador e trabalhar para a pessoa ou família. Então, por exemplo, se eu contrato uma pessoa para trabalhar no meu restaurante exercendo essa função, né, a mesma função de, por exemplo, varrer, passar pano, tudo, lá ela já não é considerada empregada doméstica, porque ela não está trabalhando para a minha família, ela está trabalhando para o restaurante. E ela, de certa forma, está gerando lucro para mim, porque se o meu ambiente estiver limpo, né, eu vou atrair mais pessoas. Então, não se caracteriza como empregado doméstico. Então, a gente tem que guardar bem esses requisitos do empregado doméstico, porque ele só é caracterizado com esses 4 requisitos. Trabalhar sem gerar lucro ao empregador, trabalhar para a pessoa ou família, em função da residência e mais de 2 vezes por semana. E os domésticos atualmente detêm todos os direitos trabalhistas. Só que há uma discussão ainda sobre a reintegração, né, no trabalho. Mas, tirando isso, ele sempre tem todos os direitos trabalhistas. O que seria reintegração? Né? É a devolução do emprego ao trabalhador demitido com todas as garantias contratuais que existiam antes da interrupção do contrato de trabalho. Então, vamos supor, eu trabalhei numa loja e eu tinha direito a plano de saúde, plano dentário, eu saí e depois, quando eu volto para essa mesma loja, eu vou ter todos os direitos que eu tinha antes. Então, isso que seria a reintegração. Depois, a gente tem o cargo de confiança. O cargo de confiança, ele não tem uma jornada fixa de trabalho. Então, ele não recebe horas extras, porque geralmente o cargo de confiança entra mais cedo, sai mais tarde,
Então, por isso não tem horário fixo. O cargo de confiança se configura quando houver dois requisitos: ter poderes de empregador e o adicional de 40% em relação ao salário. Na primeira fase da OAB, a gente nunca se presume cargo de confiança pelo simples fato de ser advogado, que às vezes vem essas questões, tá bom? E o cargo de confiança, né? A gente viu lá atrás que nós sempre, se a gente tem uma vantagem, a gente não perde. Mas e o cargo de confiança? O cargo de confiança, eu posso retirar ele? Posso. Com simples motivo. Se a pessoa deixou de ser a minha. Eu deixei de confiar naquela pessoa, eu posso a qualquer momento tirar ela. Só que, e os 40%? Porque a gente viu lá atrás que um dos direitos, um dos princípios, é que a gente não perde, né, os benefícios que a gente já tem. Nesse caso, a gente não recebe mais os 40%. Então, perdeu o cargo, perdeu os 40%. Porque não era quando ele foi contratado, ele já não foi contratado com esses 40%. Eles são advindos do cargo. Se ele deixou o cargo, ele deixa de receber também. E por último, né, para terminar, né, os sujeitos da relação de trabalho, a gente tem o empregador. E existe uma divisão na doutrina que define o conceito de empregador. Para a lei, o empregador é a empresa e todas as outras são equiparadas. Já para a doutrina, empregador é qualquer um que contratar com os requisitos da CLT. E quais são os elementos para ser empregador? A alteridade. O que é isso? Ele assume o risco da atividade. Então, é a mesma coisa de eu ser uma empresária, uma dona de loja, e aí eu contratar várias pessoas. Eu vou ter que lidar com isso no futuro, né? Eu vou ter que assumir o risco de estar contratando essas pessoas, de estar me envolvendo, né, nesse ramo. E também a obrigação de conduzir a relação de emprego, né? O empregador que tem que, entre aspas, ditar as regras. Outra coisa importante, lucratividade não é um requisito. A gente vê pelo empregado doméstico, né? Quando a gente contrata um empregado doméstico, a gente não prevê lucro. Então, mas aí por isso a gente deixa de ser empregador? Não, nós somos empregadores, né, mesmo sem o lucro. E o empregador, ele detém do poder empregatício, que seria um conjunto de prerrogativas dadas pela lei para ele conduzir essa relação de trabalho. E quais são os 4 grandes poderes? O poder diretivo, que é o poder de dar ordens, sejam diretas ou indiretas. O poder regulamentar, que é para criar normas, né, por meio de contrato ou regulamento da empresa. O poder disciplinar, que é aplicar punições, né, sendo de 3 tipos as punições que a gente tem previstas. Advertência, que não está na CLT, suspensão e demissão, que estão na CLT. E também não tem obrigação de aplicar uma punição antes da outra. Então, se eu cometi uma falta e eu quiser já demitir a pessoa, não tem problema. Né? Então, não tem um critério. E, por último, o poder fiscalizatório, que é justamente vigiar os empregados na sua atuação. Só que esse está limitado à Constituição Federal. Não pode ser também uma coisa abusiva, né? Por exemplo, ver rede social de empregado, porque às vezes acontece, né? Agora com o WhatsApp web mesmo, às vezes o empregado deixa aberto e o empregador vai lá e olha, não, isso não, tem limite. Mas é o poder de fiscalizar o empregado. Bom, pessoal, esses foram os temas que eu separei para a gente hoje. São temas bem introdutórios,
Só que são temas muito importantes que a gente tem que ter fixos para resolver questões e entender melhor o direito do trabalho. Então, são temas mais básicos, mas que são necessários para a nossa melhor compreensão e também para a resolução de casos, né? Eu sei que a grade de vocês é um pouquinho diferente, que vocês veem mais a parte prática, e eu espero que eu possa ajudar vocês a resolver todos as questões relacionadas ao direito do trabalho. Então, eu separei esses temas, mas eu estou à disposição de vocês para quaisquer dúvidas, né? Eu estou em contato com a Zeima, ela está me passando a matéria que vocês estão vendo, e nós vamos dando continuidade. Hoje foi mais rapidinho, porque não teve ninguém presente, então acaba que não tem dúvidas, mas qualquer coisa vocês podem me chamar e estaremos juntos no próximo sábado de novo. Obrigada!